ano. Hoje nós vamos fazer a aula 1 de língua portuguesa, tá bom? Exercício 1. Leia com atenção. Gênero textual, texto informativo. O gênero texto informativo tem como objetivo principal transmitir informação sobre algo, estando isento de duplas interpretações. As características desse texto é a linguagem culta, direta, deve conter informações, citando fontes e exemplos. Jamais deve conter opiniões pessoais. O texto informativo não é uma dissertação onde você defende as suas ideias. Nas aulas de língua portuguesa deste módulo 8, iremos ler alguns textos informativos. É muito interessante saber mais sobre animais, entender o porquê de certos hábitos deles e descobrir informações novas sobre eles. E por falar nisso, você já viu um rabinho de lagartixa se movimentando no chão sozinho? Como será que isso é possível? Realize a leitura silenciosa e depois em voz alta, para saber um pouco mais sobre isso. É muito importante que vocês façam a leitura em voz alta, para que vocês possam ter uma melhor compreensão do texto, tá bom? Por que as lagartixas perdem o rabo? Você já viu uma lagartixa cotó? Isto é, sem rabo ou só com um pedaço dele? Estranho, não é mesmo? Será que ele nasceu assim, com defeito de fabricação? Com certeza não. O filhote de lagartixa sai do ovo com o rabo inteiro. Na natureza, os animais têm formas diferentes para se proteger e escapar dos predadores. Alguns adquirem a cor do ambiente, uns têm espinhos, outros venenos. Há ainda os que podem partir por vontade própria uma parte do corpo para escapar do perigo, como as lagartixas. As lagartixas são um tipo de lagarto e os lagartos pertencem ao grupo dos répteis, junto com as cobras, as tartarugas e os jacarés. Acontece que só os lagartos, alguns deles, são capazes de desprender um pedaço do rabo. Esse processo se chama autotomia autovoluntária, próprio, tomia, partir, cortar. Então, a palavra autotomia significa partir ou cortar voluntariamente, ou seja, por vontade própria. E significa partir ou quebrar por vontade própria uma parte do corpo. A autotomia ocorre em alguns animais, como insetos, crustáceos ou répteis. Mas nem sempre a parte que se pode partir é a mesma. Como a lagartixa, como isso se dá na cauda, nome que os cientistas dão para qualquer rabo de animal, chamamos de autotomias caudal. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. É assim, em alguns ossos de forma a cauda da lagartixa, existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura. Caso ela faça uma força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usada para momentos de perigo. Com o tempo, aquele pedaço da cauda vai crescer de novo, se regenerando.
Só que a nova cauda, depois de regenerada, não é mais a mesma. Seu interior não é mais feito de osso, porque as vértebras não se regeneram, e sim de um outro tipo de tecido cartilaginoso, que não terá mais aqueles pontos de quebra. Além disso, o novo pedaço tem um tamanho menor que o espaço original. Se a lagartixa se meter em apuros e precisar soltar a cauda de novo, o corte só poderá acontecer naquele pedaço da cauda que sobrou, quando ela escapou do predador da outra vez, porque lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar. Ao fazer uma nova autotomia, ela perderá mais um pedaço da cauda verdadeira, além daquele pedaço que havia regenerado. Ou seja, a cada autotomia, o rabo da lagartixa será mais curto. Por isso, não devemos fazê-la perder a sua cauda à toa, só por brincadeira, pois estamos tirando dela uma chance de usar essa estratégia com um predador de verdade e, com isso, salvar a sua vida. Lembre-se, sempre que você encontrar uma lagartixa cotó ou com um rabinho muito pequeno, pode ter certeza que ela escapou de ser o lanche de alguém. Vocabulário. Então, as palavras que estão em destaque no texto. Predadores significa os que se alimentam de outros. Vértebra são os ossos que compõem a coluna. Regenerando, desenvolver ou realizar algo outra vez. Cartilaginoso, uma forma de tecido mais rígido. Compreensão e interpretação de estudo do texto e estudo do vocabulário. Então, a partir do texto e do vocabulário das palavras que nós lemos aqui embaixo, vocês vão responder as questões abaixo. Número 1. Por que as lagartixas perdem o rabo? Para ficar mais leve, para se defender do predador, para se alimentar do rabo ou para chamar mais atenção do predador. 2. O que é a lagartixa cotó? Lagartixa pequena, filhote de lagartixa, lagartixa sem rabo ou é o ovo de lagartixa? Número 3. O nome que os cientistas dão ao rabo de qualquer animal é cauda, traseira, pico ou rabiola. 4. A que grupo de mamíferos pertencem as lagartixas? Aos mamíferos, ovíparos, marinhos ou répteis. Número 5. Escreva o nome que se dá à capacidade que a lagartixa tem de se desprender de um pedaço do rabo. Como é o nome desse processo? Número 6. De acordo com o vocabulário, predadores são tipos de animais que fogem, animais que se alimentam de pedras, animais que se alimentam de outros animais ou animais que perdem a cauda. 7. A cauda da lagartixa que se regenera é semelhante à que foi perdida, feito de ossos cartilaginosos, maior que a original ou é outro tipo de tecido cartilaginoso. 8. Esse texto informativo foi escrito por... Vocês vão escolher um
dos 4 autores. Lembrando que o autor do texto vai estar sempre no final. Então, essa parte que está embaixo, que é um pouquinho menor, está com a letrinha diferente. O nome do autor é sempre o que vem primeiro na referência, tá bom? Nove. O texto informativo é um tipo de gênero que, ou seja, é um tipo de texto que transmite informações fake news, relata apenas informação verdadeira, pode acontecer vários tipos de interpretações ou que transmite uma opinião pessoal. 10. De acordo com o texto, a autotomia ocorre em alguns animais com. Na verdade é como, tá? Pode colocar um O do lado do com. Mamíferos, peixes e cobras, moscas, crustáceos ou jacarés, insetos, crustáceos e répteis, ovíparos, mamíferos ou lagartos. Exercício 11. Copie do texto as palavras que apresentam G, GI, GUE ou GUI. GUE ou GUI, né? Pode circular lá no texto para facilitar na hora de copiar, tá? Façam a leitura em voz alta novamente, vão circulando e depois é só copiar. Não fica tentando procurar só as palavras que vocês vão acabar se perdendo. Vocês vão ter que fazer a leitura novamente do texto, tá bom? Exercício 12. Encontre palavras com G, 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 GI no caça-palavras. Observação. Há palavras a serem encontradas na horizontal, vertical e diagonal. Então, vocês vão completar ali embaixo as palavras que estão ali embaixo do caça-palavras e encontrá-las no caça-palavras. Vocês vão preencher com quais letras? G, G, G ou GI, tá bom? Para facilitar na hora da professora corrigir, eu queria que vocês pintassem a palavra, tá bom? Fica mais fácil na hora da professora corrigir, tá bom? Número 11. Copie as palavras do caça-palavras, classificando-as na tabela de acordo com o modelo e separando as sílabas. Então, aqui eu tenho G, G, G ou GI. Presta atenção na hora de separar. Lembra que quando eu tenho duas letrinhas iguais na mesma palavra, por exemplo, RR, SS, e outros exemplos que nós temos, elas não podem ficar juntas, tá? Duas letrinhas iguais não podem ficar juntas, elas precisam ser separadas. Tem bastante gente confundindo isso, tá bom? Número 14. Vamos treinar a escrita da letra cursiva? Escreva as palavras na linha pautada e após coloque-as em ordem alfabética. Relembrando, ordem alfabética é a ordem que vem no alfabeto. Então, nós vamos olhar primeiro a primeira letrinha. Tem letra com a letra A, B, C, D. Se tiver, vai colocando nessa ordem. Por exemplo, se tiver a primeira letra igual e a segunda letra igual, duas palavras que tenham a primeira e a segunda letra igual, aí vocês vão ter que olhar a segunda letra para poder separá-las, tá? Nesse caso, não tem. A professora só está explicando que se tivesse, vocês teriam que olhar a segunda letrinha. Como não tem, tá mais fácil, tá bom? Então, a partir da letra A, olhando sempre o quê? A primeira letra da palavra. Tá bom? 15. Escolha uma palavra da atividade acima e escreva uma frase.